Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Vou chamar para abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 1. Domingo passado nós estivemos meditando nessa palavra e nós queremos continuar nessa noite, amém? Atos 1. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Te adoramos, Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor, Pai. Pedimos agora que o Senhor ministre a tua palavra ao nosso coração. Vem falar conosco, Deus, vem nos edificar, vem transformar o nosso entendimento, Deus, trazendo consciência e revelação da verdade. É a oração que fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Vou, sim, ser bem breve, fazer uma recapitulação aqui de domingo passado, para quem não estava presente, até porque teve uma dificuldade para gravar a palavra, e ela ficou só no Instagram. Jesus, a palavra que diz, em Atos aqui, que Jesus, depois da ressurreição, ainda permanece 40 dias aqui na terra. Ele permanece 40 dias, ele aparece, testemunha a ressurreição. Então, um dos motivos, evidentemente, era testemunhar a ressurreição. Era que, para que as pessoas fossem testemunhas, reconhecessem a ressurreição, vivessem isso, os discípulos terem esse testemunho, os apóstolos, uma coisa que marcava os apóstolos, à medida que eles continuaram o ministério, é que eles eram testemunhas da ressurreição. Então eles tinham tido essa experiência de conviver com Cristo durante o seu ministério, viram a morte, a crucificação, mas viram a ressurreição de Cristo, amém? Testemunhar a ressurreição. E a gente encontra muitos textos, né? A gente já falou dos textos, não vou entrar aqui no mérito de tanto texto, que fala da ressurreição. E Jesus, falando aos discípulos, comendo com eles, orienta que eles permanecessem em Jerusalém, permanecessem na cidade, até que eles recebessem a promessa do Pai. E a promessa do Pai é a promessa do Espírito Santo, porque a igreja em Cristo seria agora a habitação do Espírito. E a igreja ia andar agora na dimensão do Espírito. É uma nova dispensação. Existe a dispensação da lei, que veio até Cristo. Em Cristo se cumpre todas as promessas, tudo se cumpre nele. E aí em Cristo existe agora a nova dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. É quando a igreja se torna então habitação, e que agora o Espírito Santo não é aquele que vem e age eventualmente nos corações, na vida, que inspira as pessoas, mas que o Espírito Santo habita conosco. É o cumprimento do Deus Emanuel, porque Jesus é o Deus Emanuel. E ele esteve com os discípulos do seu ministério, mas ele ascendeu aos céus. Depois de 40 dias da ressurreição, ele ascende aos céus. E era necessário que ele fosse glorificado para que ascendesse aos céus, para depois enviar o Espírito Santo. É isso que dizia a palavra, é a promessa, é o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa, a promessa das promessas, se cumpriria nele, na sua morte e ressurreição, mas no envio do seu Espírito, o Deus Emanuel. Amém, querido? Então Jesus
está ali, ele caminha com eles, as pessoas testemunham, encontram com Jesus ressurreto, mas a palavra também diz que Jesus estava ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. A segunda parte do verso 3 fala que ele aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém, querido? Então, o primeiro motivo, o testemunho da própria ressurreição. Segundo motivo, ensinando as coisas a respeito do reino de Deus. E as pessoas teriam dificuldade. Eles tiveram dificuldade de crer na ressurreição. Nós já compartilhamos isso. Apesar de Jesus falar, apesar da palavra falar, apesar do ensino de Jesus, eles tinham muita dificuldade de compreender e crer na ressurreição. E era necessário, então, que eles testemunhassem a ressurreição. Mas também era necessário agora mudar o entendimento, a mente. E nós precisamos ter uma mudança de entendimento do nosso coração, da nossa mente, do sentido da vida. E o Espírito Santo é quem pode me ensinar a viver nessa dimensão do reino. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criação. Nasceram da água e do Espírito Santo. Mas nós aprendemos a viver na dimensão do reino do eu. Fazendo a nossa vontade. Satisfazendo os desejos da carne, sendo guiado por sentimentos, sendo guiado por motivos egoístas, andando no pecado, desprezando a vontade de Deus. E agora era preciso aprender. E não é possível fazer a vontade de Deus, caminhar no caminho de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Amém, querido? Então era preciso aprender a viver a partir da promessa do Espírito. A nova vida é possível por causa da morte e da ressurreição, é possível por causa do sacrifício, porque Ele pagou pelos nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida, mas agora é preciso aprender a viver na dimensão do Espírito Santo. Amém? Nós compartilhamos sobre isso. E quando nós estivemos compartilhando a respeito do reino, a respeito de viver na dimensão do Espírito, a partir da promessa, a fazer tudo a partir da promessa, nós falamos de 3 coisas que são marcadas por isso. Primeiro, o passado, o presente e o futuro. Mas o que governa o nosso presente e o nosso futuro é primeiro ter o nosso passado resolvido. Amém, querido? E como é que o nosso passado foi resolvido? Romanos capítulo 8. Vamos passar aqui rapidinho, mas quero que você abra lá. Romanos capítulo 8. Abriu aí? Verso 1. 8, o 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, qual que é a condição agora? Nenhuma condenação. Então, em relação ao meu passado, eu preciso crer no poder do sangue de Jesus de fato perdoar o meu passado e me tirar da escravidão do passado no que diz respeito aos meus pecados, aos erros cometidos. Então é um passado de não condenação. Em relação ao meu passado, não há mais condenação. Eu preciso crer na eficiência da obra de Cristo. E nós temos às vezes dificuldade que tem pessoas que elas mesmas não se perdoam por coisas do passado. Quando Cristo nos perdoou, quando Cristo derramou do seu sangue, quando Ele derramou do sangue, né, do seu precioso sangue e nos perdoou de qualquer pecado, ainda existe muitas vezes no coração uma dificuldade de perdoar, de nos perdoar pelos erros do passado, e isso fala de que ainda existe orgulho no nosso coração. Porque se Deus pôde perdoar, parece que eu estou superior a Deus, que Deus perdoa e eu não perdoo. Você sabe o que é isso? Esse sentimento ainda que há às vezes no coração, ele vem, a origem dele é orgulho, porque é quase uma indignação de falar assim, de que existe uma possibilidade de mérito. É como se falasse, não, eu pelo meu esforço eu consigo resolver o passado. E aí você fica refém dessa situação e você tenta compensar o passado fazendo alguma coisa hoje,
como se isso pudesse resolver o passado, que é uma compensação. Quando é impossível a qualquer um pagar pelos pecados. Porque a palavra diz que o salário do pecado é o quê, irmãos? A morte. Qualquer pecado. Mas o salário do pecado aqui, ele está falando do salário do pecado que é não crer em Deus. De não confiar em Deus para a vida. Porque o pecado é esse, é o pecado de não crer. E aí os pecados que são atos, que são comportamentos inadequados, estão ligados ao não crer. E não crer que a minha vida está nele. É a questão da independência, de viver independente de Deus, de achar que eu dou conta. Esse é o pecado. O pecado maior, o pecado na verdade é pensar que eu consigo fazer a coisa sozinho, que sozinho eu faria a coisa certa. Isso é o pecado. Quando a palavra fala do pecado, o pecado é acreditar que eu poderia fazer sozinho a coisa certa, sem depender de quem, irmão? De Deus. Não é esse o pecado? Qual foi a dificuldade com Adão e Eva? Lá no Éden, no Gênesis, na criação, logo depois da criação. Qual foi a advertência de Deus para eles? Não comam. A desobediência foi fruto de incredulidade. Não comam. O dia que não comem, eu podia comer de tudo que tivesse no jardim, não podia? Mas tinha uma árvore lá que eles não podiam comer. Qual que era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, o apelido dela é o seguinte: sozinho eu dou conta. Essa é a árvore. A árvore do conhecimento do mal é o seguinte: eu resolvo a vida. Eu não preciso de Deus. Sozinho eu dou conta da vida. Eu sou o suficiente. É crer que nós somos suficientes. O que Deus estava dizendo para Adão e Eva: vocês não são suficientes. Vocês foram criados para estar em mim. A vida de vocês está em mim. Sem mim vocês não conseguem viver. Então Deus criou Adão e Eva e colocou ele no jardim, na presença de Deus, e Deus é a própria vida. Ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele falou assim: não comam dessa árvore, que significa, entre parênteses, eu dou conta do recado. Eu resolvo, eu dou conta da parada. Esse é orgulho. E aí quando a gente não dá conta do recado, o que acontece? Aí a gente fica pensando assim: não, quem sabe, se eu fizer isso, eu talvez consiga compensar o passado. Ninguém consegue compensar o passado. O meu passado, o seu passado, é resolvido na cruz de Cristo. Amém, querido? Pelo sangue que foi derramado. É o sangue que perdoa esse passado de incredulidade que culminou na desobediência. A desobediência é o resultado da incredulidade, do orgulho, porque a raiz do pecado é o orgulho. Eu consigo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu consigo resolver a vida, eu tenho discernimento, eu sou Deus. Esse que é o problema. Aí comeu dessa árvore, pensou: eu sou que nem Deus, eu consigo discernir o bem e o mal. Amém? Então, uma das coisas que essa obra faz também, que o sangue faz, quando nós somos redimidos nele, nós somos restaurados ao quê? Na cruz, Jesus paga pelos nossos pecados e ele restaura o caminho para o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele restaura esse caminho, o caminho da comunhão. Então a comunhão foi rompida. Porque no pecado a comunhão rompeu-se, a comunhão com o Senhor. E aí, em Cristo, essa comunhão é restaurada para que a gente agora viva em comunhão. Então, uma das marcas fundamentais de quem creu, de fato, no sangue do Cordeiro, na obra da cruz, é que é restaurado em mim o senso de comunhão, de comunidade. O arrependimento, ouça-me, o arrependimento devolve a mim e a você o senso de comunidade. Nós somos igreja. Amém, querido? Porque às vezes você não presta atenção, a gente não percebe, mas o pecado, quando Deus forma o homem e a mulher, e Deus está formando para si uma família que deveria viver em comunhão. Então eu deveria fazer o quê? Quando eu penso nisso, que eu devia pensar o indivíduo, eu, como pessoa de comunhão, como a comunhão, como corpo.
como família. Deus criou a família, amém, querido? Deus não criou a pessoa para viver de forma individual. Deus criou a família, Deus criou a relação. Quando Deus criou Adão, Deus estava criando o quê, irmão? Ele formou Eva a partir de quem? Mas quando ele cria o quê? Homem e mulher. Aí ele forma primeiro o homem, depois a mulher. Não é que ele criou o homem primeiro e criou a mulher em segundo lugar. Ele criou a relação, ele criou a pessoa, ele está criando a comunhão, ele está criando a família. E aí ele traz à luz primeiro o homem, e do homem ele também traz à luz a mulher. Mas a intenção de Deus, quando ele cria, fala da intenção. A intenção de Deus na criação do homem e da mulher está formando o quê? A comunhão, homem e mulher. Amém, querido? Porque família é a célula que fala da comunhão, não é isso, querido? A família não é uma comunhão? Um homem se junta a uma mulher, se torna uma só carne e estabelece o quê? Uma família. Existe uma comunhão, existe uma unidade, existe uma vida comum, existe um só propósito, amém, querido? E a base da comunhão da família é a aliança. E essa aliança é fundamentada em quê? Qual que é o fundamento da aliança? O amor. Amém, queridos? Então, a base da família é essa comunhão. Qual que é a maturidade da comunhão na família? A base da família é a comunhão, amém, querido? E qual que é a maturidade da comunhão? Uma família madura, ela expressa o quê? É visível nela. Amor. Amor. Amém, querido? A maturidade da comunhão é amor. Não adianta você viver no mesmo ambiente e não se amar. Então Deus une um homem e a mulher, estabelece uma família, eles vão gerar filhos, vão multiplicar. E esse ambiente é um ambiente de amor. A maturidade é o amor. Quando é que os filhos ficam maduros? É quando eles fazem 18 anos, 21 anos, 30 anos? É isso? A maturidade é isso? Quando é que eles ficam maduros? Quando eles aprendem a amar como seus pais o amaram e amam um ao outro. Quando eles atingem essa maturidade, eles estão aptos a reproduzir a família. Amém, irmão? Glória a Deus. Sim ou não? Amém. É básico. Mas a gente tem que voltar lá e entender o que Deus está fazendo. Amém? Então, quando Deus está restaurando o meu passado, o que fez? No pecado, o que nós rompemos? A comunhão com Deus. E rompendo a comunhão com Deus, o que aconteceu com a comunhão nossa uns com os outros? Ficou o quê? Marcada pelo quê? Pelo amor? Pelo quê? Interesse, alguém disse ali. Egoísmo, é isso, marcado pelo interesse. Então agora o outro é refém do meu interesse. Então eu me relaciono com o outro assim, na base do comportamento, você entendeu? Então é o seguinte, Nelza, comporta bem, senão eu não te amo, tá? Aí quando eu falo que eu estou amando a Nelza porque ela comportou bem, não é amor, isso é sedução. Eu estou seduzindo a Nelza a fazer o que eu quero, para que eu trate ela bem. O nome disso não é amor, tem outro nome. Então os relacionamentos acabam sendo marcados por isso, eles não são mais marcados pelo amor. Porque agora eu não consigo entender e ver a comunhão. O pecado tirou de mim a consciência e o senso de comunidade. Porque eu não consigo ver que eu sou parte, mas eu me vejo individualmente. Então o pecado é ver a pessoa de forma individual. O pecado é tendo comunhão uns com os outros, porque esse é o propósito de Deus, viver individualmente. Isso é o pecado, amém, irmão? Eu estou falando isso porque a gente fica achando que pecado é só os comportamentos errados que a gente teve. Não é, irmão. É que isso gera um monte de comportamento. O pecado não tem nada a ver com comportamento. O pecado tem a ver com essa incredulidade de não crer na palavra de Deus, de tomar essa decisão de viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso me afasta da comunhão verdadeira que eu deveria ter com o outro, porque eu já não vejo o outro como parte de mim, mas eu vejo o outro como alguém que deve me favorecer. E as minhas relações se tornam relações de interesse, egoísmo. Amém, irmão? Isso é pecado. Isso é que é o pecado. Mas o que a restauração, então, pelo sangue de Jesus vai fazer? Então, primeiro ele tem que resolver isso. E o Espírito
Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de comunhão. Então o Espírito de Deus vai trabalhar agora nos unindo, porque agora pelo Espírito Santo eu olho para a pessoa que está do meu lado e eu vejo quem? O irmão, uma irmã. Eu vejo alguém que é parte de mim. Eu vejo a pessoa agora na dimensão de quem ela é em Deus. Então eu consigo ver o outro agora não na perspectiva do meu favor, de ser favorecido, porque eu não quero agora que o outro me favoreça, mas eu vejo agora o outro na perspectiva de que eu fui chamado para abençoar o outro, amém, irmão? Então agora eu vejo, eu vejo de uma forma diferente, eu mudei a forma de pensar. Eu penso agora menos em mim, penso mais no outro. Porque no pecado você pensa só em si, não consegue pensar no outro. Agora na restauração, na habitação do Espírito Santo, Deus está me ensinando a pensar mais no outro do que em mim. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei que Deus cuida de mim. Ao ponto que Ele deu o seu Filho na cruz e verteu o precioso sangue para me redimir. E Ele tirou da condenação que estava sobre mim. Jesus levou sobre si o castigo que era meu. Agora não há mais condenação. Amém, querido? Então agora eu sou livre. Porque no pecado eu era escravo do pecado, escravo da carne, escravo do egoísmo, escravo do orgulho. Mas agora eu sou livre para amar. Amém, irmão? Aleluia, irmão? Glória a Deus. Então existe uma mudança. Aí Jesus está ensinando eles a viver na dimensão do Espírito. Que estavam numa dimensão diferente agora. A viver nos valores do reino. A viver a partir da promessa. Existe uma promessa que é a promessa de Deus em mim. E Deus em mim vai restaurar a comunhão com Deus e está restaurando a comunhão com os meus irmãos. Agora eu preciso ver cada pessoa à minha volta na perspectiva de nós. Porque eu falo assim, eu sou parte desse. Amém, querido? Você olha para quem está perto de você aí. Às vezes você está perto de gente bem próxima, né? É mais fácil, né? Mas você consegue entender que você é parte, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus dispôs o corpo, os membros do corpo, que nós somos membros uns dos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo, amém, irmão? E Ele dispôs os membros conforme Ele aprouve. Então Ele me dispôs e dispôs cada um de nós de tal forma que o corpo seja beneficiado, amém? Porque os membros do corpo beneficiam quem? O corpo. O que seria do corpo sem os olhos? O que seria do corpo sem os ouvidos? O que seria do corpo sem o nariz? Sem a boca? Sem as pernas? Sem as mãos? Então tudo isso existe em função de quê? Do corpo. Do benefício do corpo. E Deus dispôs de forma sábia. Então o corpo é uma figura que é uma sombra do que é a igreja. Pobre ainda, né? É uma sombra bem pobre ainda, né? Porque a dimensão da igreja é tão extraordinária que nós somos membros uns dos outros. Então, a minha preocupação agora é a seguinte: como é que eu abençoo o corpo, irmão? Está entendendo? Amém? Sim ou não? Então eu preciso ser curado disso, porque isso me dá a possibilidade de viver na dimensão do Espírito. De falar a Deus, me ensina, Senhor, me ensina a ver o meu irmão, a minha irmã, na dimensão de abençoá-lo, de ser benfeitor do outro, amém, querido? E de não exigir, porque, irmãos, aquele que Deus quer, aquilo que Deus quer me abençoar, está nas mãos dele. Ele vai me abençoar com a pessoa certa, do jeito certo, na hora certa. Eu confio nele, ele é Deus. O mais difícil ele fez, me redimiu, me resgatou do inferno. Eu estava condenado, ele me redimiu. Eu descanso agora no seu amor. Mas agora eu quero viver o propósito da bênção de nascer da água e do Espírito Santo. Amém? Então a primeira dimensão da relação ao passado é crer de que o meu passado está resolvido nele
no sentido dos meus erros. Em relação aos meus erros, não mais condenação. Amém? Mas tem outra coisa do passado que eu tenho que resolver. Uma coisa foi os erros que eu cometi. A segunda coisa é o quê, irmão? É os erros que cometeram contra mim. Os erros que cometeram contra você. Qual que é a sua relação com isso? Como é que a gente vê isso? Como é que eu lido com isso? Bom, não tem segredo, né? Como é que Deus lidou com o seu passado? O que ele fez em relação ao seu passado? Perdoou? Ficou alguma coisa para trás? Não. Perdoou completamente? Sim ou não? Ele falou assim, eu estou perdoando, mas você tem que fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. Para ver se eu confirmo o perdão. Foi assim? Tá. Como é que você lida com quem errou com você? Eu te perdoo, mas... primeiro você tem que fazer certas coisas. Você tem que ter certo comportamento. Porque a gente tem essa dificuldade. Você vê que aí a gente ainda quer viver na dimensão do velho homem, pensando em mais em mim e menos no outro. Se Deus me perdoou, e se em relação aos meus erros é de não mais condenação, então em relação àqueles que me ofenderam, que marcaram o meu passado, seja lá o que for, eu devo também lidar com ele em não mais condenar. Eu não sou mais condenado para não mais condenar. Eu fui perdoado para perdoar. Amém, querido? Então o amor é perdoador. Eu preciso resolver essa questão também contra aos traumas, aos problemas. Eu preciso enfrentar isso. Eu preciso buscar em Deus, Deus sonda o meu coração. Senhor, existe no meu coração alguma raiz de amargura? A palavra de Deus em Hebreus nos chama a fazer isso, a sondar o nosso coração. No capítulo 12, ele fala assim, que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando possa contaminar todo mundo. Quer ver lá comigo? Abre lá. Vamos ver lá, Hebreus. Depois das cartas de Paulo, próximo capítulo é Hebreus. Filemon, Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 14. Hebreus 12, 14. Achou aí? O que diz? Segui a paz com todos. Todos aqui é o quê? Todos, né? Ah, tá. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação aqui é testemunhando a vida de Deus, tá? Não é que você possa fazer alguma coisa para se santificar. É você andar na dimensão da santidade, ou seja, sendo guiado pelo Espírito Santo, testemunhando Cristo. Para que as pessoas vejam o Senhor aonde? Na sua vida, na forma com que nós nos relacionamos uns com os outros. Amém, querido? Então, andar em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. A Bíblia é a luz do mundo? É a luz do mundo, a Bíblia? Não. Ela é a luz dos filhos de Deus. Quem que é a luz do mundo? Nós, a igreja. Porque uma vez sendo iluminado pela palavra, nós transmitimos a luz do Evangelho. Então, a igreja que é a luz do mundo, a palavra é a luz dos filhos de Deus, porque ela ilumina o nosso coração, o nosso entendimento, e nós manifestamos essa vida de Deus em nós pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém, querido? Então, quem é a luz do mundo é a igreja, porque a Bíblia que muita gente vai ler é a sua vida. Amém, irmão? O mundo não discerne a palavra, a não ser quando a pessoa converte. Que ela converte pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir a palavra de Deus, ele tem um fundamento, tem um pano de fundo, onde a palavra de Deus é pregada. É o quê? O testemunho cristão. É ser luz do mundo, é testemunhar o amor de Deus, Cristo em mim. Amém, querido? Então a Bíblia não é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E como é que ele manifesta essa luz através da igreja? Ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Amém?
Então essa palavra ilumina meu coração, aquece meu coração, ilumina meus passos, é lâmpada para os meus pés, e a minha vida testemunha Cristo em mim. Amém, querido? Aleluia. Isso é andar em santidade. Santificação é isso. Então o verso 15, atentando diligentemente para que ninguém, né? Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você já percebeu como é que quando você não resolve o seu passado em relação às faltas que cometeram com você, você contamina outros? Já percebeu isso? Quando alguém erra com você e você não perdoa, e você não lida em perdão, o que você vai fazer com isso? Você guarda para você? Você consegue guardar? Só tem um jeito de proteger a pessoa nesse sentido, de eu não falar mal dela, perdoá-la em Deus, em Cristo. Porque quando eu não perdoo, eu penso, não, eu vou lidar com esse negócio. Eu não, foi demais, não dá, porque foi comigo, afinal eu sou, né? Olha a falta que cometeu comigo. Aí eu não lido com isso em Cristo, eu não perdoo, eu não resolvo o passado, eu tento jogar para debaixo de um tapete, eu tento esconder, eu faço de conta que não aconteceu nada, mas é a primeira oportunidade que você tiver, que você ficar contrariado, vai sair da sua boca. E você vai contaminar outros. Por quê? Porque você vai falar mal daquela pessoa. E falar mal, mas eu falei a verdade. Falou mal. Porque a verdade com intenção errada é falar mal. Que tem gente que fala assim, não, eu sou sincero, eu falo a verdade. Falou mal. Você está falando mal, você está contaminando os outros. Porque a verdade falada com coração contrariado, sabe, com coração rancoroso, com amargura, é falar mal. Não, mas eu falei a verdade. Falou mal. Eu conversei com uma pessoa e falava para mim, não, pastor, eu falei a verdade. Você falou mal, irmão. Eu falei a verdade. Você falou mal. Você falou com a intenção errada. Você falou com amargura. E com amargura a gente fala mal. E contamina outros. Entende isso, querido? Então eu preciso resolver essa questão no meu coração. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ninguém se separe da graça de Deus, ao ponto de haver raiz de amargura no coração que brotando, que ela vai brotar, vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. Então quando Jesus está ensinando a andar na dimensão do Espírito e da promessa, a promessa fala de que o meu passado foi redimido em Jesus, que eu posso viver na dimensão, andar em novidade de vida, mas que eu recebi graça, vida de Deus em mim, para perdoar aqueles que me feriram, que erraram comigo, e perdoar completamente em Cristo Jesus. Porque senão você vai ficar refém do seu passado. Você vai tentar compensar o passado. E quem tenta compensar o passado vive frustrado. Porque não consegue, é impossível. Você está colocando um peso sobre o outro que você mesmo não suporta. Porque se você fosse tratado por alguém com o qual você errou, e a pessoa fala assim, não, você errou comigo, Mário Júnior, compensa o passado, eu viveria frustrado, porque por mais que eu fizesse, por mais bem que eu pudesse fazer para essa pessoa, eu jamais poderia compensar o meu erro, porque isso não apagaria jamais o meu erro. Mas o que apaga meu erro é o sangue do Cordeiro. E nós temos que entender, irmão, a dimensão e a preciosidade do sangue de Jesus, porque às vezes nós pensamos, o sangue de Jesus é suficiente para apagar o meu passado de culpa, mas às vezes eu tenho dúvidas e não creio que ele é suficiente para apagar o passado daqueles que me feriram. Eu estou dizendo, o sangue não é suficiente. Ele foi suficiente para mim, não é suficiente para você. Quando eu não perdoo o meu irmão. Percebe isso, querido? Que o Espírito Santo vai me ensinar agora a não ficar colocando debaixo do tapete relações e problemas. O Espírito Santo me ensina a lidar com a questão, sabe por quê? Ele me ensina uma coisa, a comunhão é importante, a comunhão é fundamental. Aquele
pelo qual você não perdoou, você jamais terá uma comunhão bendita e nem oferecerá para ele a desça da comunhão e a possibilidade de viver nessa dimensão da comunhão com Deus, perdoar o meu irmão e chamar ele à comunhão com Jesus Cristo. Amém, querido? Mas e se ele não entender, se ele não compreender? Não é problema seu. Quando os discípulos estavam aqui, que Jesus falou, olha, vocês aguardem que virá a promessa, vai ser derramada sobre vocês, não se ausente de Jerusalém. Ele fala assim, Senhor, vai ser esse tempo que vocês vão restaurar, que Deus vai restaurar politicamente Israel. E Jesus fala, isso não é da sua conta. Tempos e épocas não é da sua conta. Vocês não têm que se preocupar com o resultado das coisas, vocês têm que se preocupar em testemunhar, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. A única coisa que vocês podem fazer hoje é andar no Espírito. E quem anda no Espírito testemunha Cristo. E quem anda no Espírito perdoa, assim como foi perdoado. A resposta do outro não é problema meu, não é problema seu. Mas o que me diz respeito é perdoa, assim como você foi perdoado. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, ele fala assim, assim como vocês foram perdoados, perdoai uns aos outros. Ele diz, perdoai-vos mutuamente. Sabe por quê, irmão? Porque todos nós precisamos de ser perdoado, porque a gente comete erro, mesmo estando em Cristo a gente comete erro. Então, assim como você deseja ser perdoado, perdoa o seu irmão, prontamente, completamente, sem reserva. Porque perdão não tem nada a ver com o comportamento do outro, não é mérito. Perdão tem a ver com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir multidão de pecados. Amém, querido? É que a gente fala assim, não, tem que comportar, eu tenho que ver esses sinais, tem que fazer isso, tem que pagar. Não é assim não. Custou caro para mim, vai ter que pagar. Eu sofri muito, eu não estou negando o sofrimento, irmão. Nem estou minimizando. Não estou dizendo isso. Mas enquanto você não perdoa quem te feriu e que te ofendeu, você permanece na dor. E o pior, não é só a dor do que fizeram, é que você vai carregar a dor que você não suporta, que é a dor do desprezo, a dor de não considerar o outro, a dor da amargura, a dor do ressentimento. Sabe o que é ressentimento, irmão? É você ficar sentindo aquele negócio indefinidamente. Amargura é resultado de ressentimento, você fica ressentindo. Como é que você para de ressentir algo que fizeram com você? Quando você perdoa. Mas enquanto você não perdoa, você vai continuar sentindo. O que o diabo quer? Que você continue o quê? Sentindo. Porque quanto mais você sente, mais você se afasta, mais longe você fica, mais você despreza, mais amargura você sente, mais você contamina os outros. Porque quanto mais tempo você demorar para perdoar alguém, mais tempo você passa contaminando todo mundo à sua volta. Porque a gente vai acabar falando do que o coração está cheio. Para Deus fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de amor, a tua boca fala de amor. Mas se o seu coração estiver cheio de amargura e de ressentimento, a tua boca vai falar disso. E outras pessoas vão ser contaminadas. Você já teve a experiência de não conhecer alguém, aí alguém próximo seu falou mal pra caramba da pessoa, você nunca tinha visto a pessoa. Aí o dia que você encontra com aquela pessoa, que alguém falou muito mal dela, você já estava com raiva dela, você já estava querendo pegar ela, puxar aquela pessoa. Aí ela nunca fez nada para você, mas alguém falou mal, porque isso e aquilo. Aí você encontra com aquela pessoa, você chega todo amoroso com ela, que bom te conhecer, que coisa maravilhosa, e abraça e beija, assim que você vai. Como é que é, Nelson? Fala aí para mim, a Nelson fez a careta ali, hã? Eu não vou fazer a careta que a Nelson fez, né? Porque eu estou aqui diante da câmera. Você despreza. Você despreza. Veja o sentimento que produziu.
um pressentimento de repulsa. Não é aprovar o que o outro fez. Porque Deus não aprovou o pecado seu para te perdoar. Ele simplesmente perdoou. Ele pagou o preço do seu pecado. Seu pecado custou muito caro. O meu pecado custou muito caro. O sangue derramado é o sangue do Cordeiro, o precioso sangue de Deus. Foi pago um alto preço pela minha salvação, pela sua redenção. Mas o sangue de Jesus, ele não fala de uma coisa que o sangue de Abel falava. Você quer ver uma coisa? Vai comigo lá em Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4, achou aí? Lembra lá do primeiro homicídio? O que aconteceu lá? Caim e Abel tem um desentendimento lá, e aí o pecado já está ali no coração, né, de Caim. Aí Deus fala para ele, adverte ele, fala: olha, o pecado já exasporta. Olha o verso 7, Gênesis 4, verso 7. Se procederes mal, Deus está falando para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já exaporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A tragédia do pecado. O seu desejo, esse desejo orgulhoso de vingança ou de fazer o mal porque ele ficou contrariado, porque Deus não tinha aceitado a oferta dele, mas aceitou a oferta de Abel. E foi assim: o teu desejo, que Deus já sabia o desejo do coração dele, que era de matar, será contra você mesmo. Você está procurando maldição para você. Cabe a você dominar. Mas o que acontece? É o verso 8. Disse Caim a Abel, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão, depois que matou? E aí o pecado perseguindo agora Abel. Caim, perdão. O Senhor diz assim a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu, acaso, o tutor do meu irmão? Ele falou assim: não sei, porque aí ele matou seu irmão, tentou se esconder, Deus encontra ele e fala assim: cadê teu irmão? Ah, eu não sei, eu não sou tutor, eu não sou obrigado a saber do meu irmão. Aí qual que é a resposta de Deus para ele no verso 10? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue de Abel clamava da terra a Deus, clamando pelo que, irmão? O sangue derramado de Abel, o sangue inocente de Abel, clamava o que em relação a Caim? Condenação. Condenação. O pecado clama por condenação. Mas a palavra de Deus, agora se você for lá comigo em Hebreus, vamos voltar lá em Hebreus. Volta lá. Capítulo 12 de Hebreus. Eu vou ler. Vou ver aqui, deixa eu começar. Vou começar no verso 18, para contextualizar um pouco melhor. Capítulo 12 de Hebreus, verso 18, é o contraste em Sinai e Sião. Sinai aponta para um lado, Sião aponta para outra coisa. Olha aqui. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao clangor das trombetas e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se falasse mais, pois já não suportavam os que era ordenado. Até o animal se tocasse o monte, que tocasse no monte Sinai, seria apredejado. Na verdade, porque o monte Sinai está falando da lei. E aquele que cometeu o pecado é condenado. E aí está falando disso. Olha o verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse diante do Sinai: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendo chegado, ele está falando que nós não nos achegamos a isso. Nós não nos achegamos a essa situação ali, porque isso era o destino, mas que Deus nos chama para o Monte Sião. E olha o que ele diz: mas tendo chegado ao Monte Sião, que é o Monte de Deus, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos rolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel.
O sangue de Abel clama pelo quê? Fala bem alto. O sangue de Abel clama por condenação. Mas o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que clama o sangue de Abel. O sangue de Abel diz: o pecador deve morrer. O sangue de Abel diz: o pecador deve ser condenado. E ela fala da nossa situação antes de estar em Cristo Jesus. Mas o sangue de Jesus clama coisas superiores. Porque Jesus, quando está sendo crucificado, irmãos, quando ele está lá na cruz, que ele está do lado dos dois malfeitores, dos dois ladrões, e quase já no final ali, quando ele entrega o seu espírito, e que as pessoas estão blasfemando de Jesus, o que Jesus fala ao Pai? O que o sangue de Jesus clama? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O sangue de Jesus fala coisas superiores, enquanto o sangue de Abel clama por condenação, o sangue de Jesus clama por perdão. Pai, perdoa, fala coisas superiores. Amém, querido? Então, quando eu não estou perdoando as pessoas que erraram comigo, ou no passado, ou no presente, é como se eu estivesse clamando pelo sangue de Abel, condenação. É como eu desprezasse o sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus clama coisas superiores, fala coisas superiores. O sangue de Jesus clama por perdão. Pai, perdoa. Amém, querido? Nós não nos achegamos ao Monte Sinai com a sua condenação, porque a lei nos condenava, porque a lei revelava o pecado do meu coração. E quem transgride a lei é réu de morte. Mas o Monte Sinai, que é o monte de Deus e a cidade de Deus vivo, ele clama por perdão. É isso que diz o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Então não cabe a um filho de Deus, a uma filha de Deus, manter alguém preso pela falta de perdão. Porque junto com aquele que você prendeu no passado, você está lá. E quem não perdoa permanece preso no passado, ressentindo o passado, e não consegue viver o momento presente, vive uma vida frustrada, tem medo do futuro. Porque quem não vive na dimensão do Espírito, ouvindo a palavra de Deus para mim hoje, a palavra de vida eterna, sido perdoado e perdoando, ele não consegue viver na dimensão da eternidade, porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. E aquilo que me garante, me dá paz em relação ao futuro, é a palavra que eu ouço hoje, creio e vivo. E a palavra que eu estou ouvindo hoje está dizendo assim para mim: perdoa o seu irmão. Isso quem diz é o Espírito Santo, não sou eu que estou dizendo isso para você hoje. Amém? Se alguém tem queixa contra você, perdoa. Amém, querido? Nós vamos sondar o nosso coração. Porque senão vamos viver relações equivocadas. Como a pessoa vai reagir, qual vai ser a atitude dela depois, não nos compete saber. Isso não é problema nosso, mas uma coisa eu sei. O sangue de Jesus clama por coisas superiores. O sangue de Jesus não é mesquinho. O sangue não é limitado. O sangue de Jesus perdoa pecados. E eu sou o maior deles. Ele me perdoou. Eu devo perdoar o meu irmão. Amém? Quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, lembra lá como é que ele fala? Vamos lá? Capítulo 6 de Mateus. Verso 9. Como é que diz lá? Mateus 6, o verso é o 9, diz assim: portanto, vós orareis assim, Jesus ensinando os filhos a orarem. Pai nosso, olha só, nosso Pai, Ele é Pai daquele que me ofendeu também. Ele chama aquele que me feriu também para ser filho. Ele morreu também por ele. Amém, querido? Pai nosso. Então já lembra disso, não é Pai meu. Porque eu não me vejo de forma exclusiva, mas eu me vejo na relação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
O reino de Deus é um reino de amor, de perdão, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, de que forma? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e agora é para sempre. Porque, verso 14, se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoar. Se, porém, não perdoardes os homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí você fala, por que ele está falando isso, irmão? É porque quem não perdoa o irmão não entendeu o sangue do Cordeiro, ainda não foi perdoado, não entendeu a dimensão do sangue, permanece incrédulo, está afastado da vontade de Deus, está distante de Deus, não entendeu que o sangue de Jesus é o sangue da comunhão e que o sangue chama as pessoas a ter comunhão com o Pai. Talvez eu nunca consiga desenvolver uma relação adequada com alguém que possa ter nos ferido no passado. Isso está nas mãos de Deus, compete a Deus, Deus é que sabe, eu não preciso me preocupar com isso. Mas uma coisa eu posso e devo fazer, eu devo perdoá-lo. Porque quando eu perdoo, eu libero primeira pessoa e fico livre também desse passado, para que eu possa viver o momento presente, ouvir a verdade, não ser impedido, ter o discernimento da palavra, que é a palavra de vida eterna, e por andar nas palavras de vida eterna, eu ter certeza da bênção de Deus sobre a minha vida e ficar em paz em relação ao futuro e não permanecer ansioso. A ansiedade de muitos corações são passados não resolvidos. Quem não resolveu o passado, não vive o presente, teme o futuro. Quem tem o passado resolvido, anda na presença de Deus no presente, desfruta da graça de Deus no presente e não fica ansioso em relação ao futuro, porque o Deus que resolveu o passado, o Deus que graciosamente me perdoou, não me dará juntamente com Cristo todas as outras coisas? Certamente Ele dará, porque a maior prova do seu amor é o sangue derramado na cruz. Não preciso temer meu futuro, o meu passado perdoado pela cruz, pelo sangue do Cordeiro, me dá certeza das bênçãos que me aguardam. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor está ensinando a andar nessa dimensão do Espírito Santo, para que a gente possa desfrutar de vida abençoada, para que a gente possa andar na plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós. Para isso, o Espírito Santo também vem sobre nós, para curar o nosso passado. Amém, querido? Irmãos, é incrível porque a igreja do Senhor Jesus, nessa época, nesse tempo, vive uma crise de comunhão. E a crise de comunhão da igreja é por não entender a dimensão do sangue de Jesus, a obra da cruz. Não entender o preço que foi pago. Porque quando Ele pagou o preço pela minha vida e para a sua vida, Ele estava perdoando os nossos pecados para nos trazer de volta a comunhão dos santos. Amém, querido? E Ele está chamando filhos de todos os lugares. E Ele nos chama para celebrar isso. E quando nós estamos num culto, adorando a Deus, nós estamos celebrando o sangue da nova aliança. E quando nós somos fortalecidos por essa bendita lembrança do preço que foi pago pela nossa vida, do preço que Jesus pagou, de como é precioso o sangue de Jesus, então eu agora continuo andando numa relação bendita, sendo guiado pelo Espírito e vendo a igreja como corpo de Cristo, vendo que eu sou parte da igreja e que eu preciso beneficiar a igreja, que Deus me chamou para ser uma bênção na igreja, me deu promessas, me deu garantias, me deu do seu Espírito Santo para que a minha vida beneficiasse os meus irmãos. Aí eu vejo a importância da comunhão. Eu não desprezo a comunhão. Para mim não é uma coisa banal, mas é a oportunidade de abençoar meu irmão, se encontrar
é uma oportunidade de bendita, amém, querido? Tem muita gente que é sarada nos cultos, irmãos, nos nossos encontros. E muitos passados, às vezes, são curados quando a gente chega e trata o irmão como deve tratar ele, com amor. Porque tem muita gente que ainda precisa aprender do amor de Deus. Porque talvez ela pense que a dor que ela viveu no passado foi porque Deus não se importava com ela. Mas o sangue da cruz diz que Deus sempre se importou. E tanto que Ele se importou que Ele nos trouxe para uma relação de amor. Amém, querido? Então, viver no meio da igreja com os irmãos e com as irmãs é uma lembrança toda hora que Deus sempre se importou comigo, amém? Mesmo que o meu passado eu tenha vivido os traumas, dificuldades, problemas, lutas, os olhos de Deus estiveram sempre sobre mim, amém? E pelo sangue do Cordeiro eu posso viver em novidade de vida, amém? Então a comunhão dos irmãos é preciosíssima, amém? E a gente faz o esforço que for necessário, porque eu sei que o preço que foi pago foi o maior preço possível, amém? E eu sei que a comunhão é curadora, amém, querido? A comunhão cura corações, amém, irmão? Eu creio que Deus está chamando pessoas que a gente nem conhece, irmãos, para serem curadas no meio da comunhão dos santos. Pessoas que têm passado difícil, pessoas que sofreram no passado, pessoas que cometeram grande erro, mas que o Senhor está provando do seu amor, chamando de volta a comunhão e falando: filho meu, filha minha, vem caminhar no meio da família, amém? Eu sempre lembro da Missão Resgate da Paz. Eu sempre falo aqui da Missão Resgate da Paz porque eu sou tão abençoado por aquela comunhão, irmãos. E é tão bom chegar lá na Missão Resgate da Paz e olhar para aquelas mulheres acolhidas e ver nelas uma irmã. Eu falo: Deus, que graça foi essa que o Senhor me concedeu de ser a expressão do Senhor para mulheres tão feridas, tão machucadas, mulheres tão marcadas por um passado tão difícil. Mas o Senhor sempre fala para mim e ministra ao meu coração que o ministério que Ele tem para nós lá, para essas mulheres, é o ministério de abraçar essas mulheres, trazer elas para essa relação, para essa comunhão, à medida que o Espírito Santo vai curando seus corações, à medida que Deus vai se revelando. Então Ele me chama para ser testemunha do seu amor, amém? Eu estava vendo, eu mandei para a Adriana essa semana passada eu acho, um vídeo que eu recebi falando de perdão nos Estados Unidos recentemente. Uma policial, eu não vou me lembrar o nome dela aqui, o nome dela é difícil de falar. Ela chegou no apartamento dela, morava naqueles bloquinhos, os bloquinhos muito parecidos, e ela errou de bloco. De vez de ela entrar no bloco dela, ela entrou no bloco do lado. E quando ela chegou no apartamento dela, que ela achou que era o dela, tinha uma pessoa lá dentro, ela achou que era um ladrão, e como policial, pensou que às vezes alguém tinha ido ali para se vingar dela, e ela reage quando a pessoa aparece e ela acaba matando a pessoa. Não era o apartamento dela, ela entrou no bloco errado. E no dia do julgamento dela, que ela está perante o júri, o irmão desse rapaz que morreu está lá diante do júri, e quando ele é chamado a falar lá, ele olha para ela, para aquela mulher, e fala assim: eu te perdoo. E aquela mulher desaba, começa a chorar. Ele fala: em Jesus Cristo eu te perdoo. E ele fala para ela assim: olha, eu estou dizendo isso para você por mim e por meu irmão, porque se meu irmão estivesse aqui, é isso que ele queria que eu fizesse. Então eu estou perdoando você por mim e por ele. E ela começou a chorar lá, e aí o juiz ficou sem saber o que fazer. Ele falou assim: posso ir lá e dar um abraço nela? E o juiz demorou um pouco, falou assim: posso? Aí o juiz concedeu. Ele levantou-se lá do tribunal do júri e foi até ela, que estava no banco dos réus, e abraçou aquela mulher e falou assim: eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo eu te perdoo. Ele curou o coração daquela mulher, porque ele falou assim: apesar do seu passado, o sangue de Jesus te dá uma nova possibilidade. Ele falou assim para ela: eu desejo a você o melhor, eu desejo a você que você possa de fato viver.
que você não fique refém do seu passado. Ela errou de fato. Certamente perante a justiça ela vai ter que pagar pelo seu erro. Mas aquele homem, aquele rapaz, um rapaz muito jovem, provavelmente assim, alguém dos 20 e poucos anos, ele fez aquilo que Deus nos chamou para fazer: testemunhar, ser testemunha. Aguardem até descer sobre vós o Espírito Santo. E aquele homem cheio do Espírito Santo, cheio de amor, ele olhou para aquela mulher e viu quem, irmão? Uma irmã que tinha errado. Mas ele olhou para ela e tinha certeza: o sangue do Cordeiro fala coisas mais altas. Enquanto o sangue de Abel fala de condenação, o sangue de Jesus fala de perdão. Eu quero falar de perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus. E abraçou aquela mulher como alguém abraça uma pessoa que fazia muito tempo que não via, como alguém que tem o desejo de abraçar alguém que faz muito tempo que não se encontrava. Ele abraçou aquela mulher e chamou ela de volta à comunhão. Ela pode viver novamente por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Fecha teus olhos. Eu não sei se existe alguém que você pode abraçar assim. Eu não sei se vai ser assim como esse jovem foi lá e deu um abraço. Mas se existe amargura no seu coração, se existe pessoas que você precisa perdoar, o Senhor Jesus veio aqui hoje falar para você isso. Que Ele te deu graça para que você chame irmãos e irmãs de volta à comunhão. Perdoar é oferecer às pessoas a oportunidade de ter comunhão com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala com Deus. Ore, pede para Ele ministrar o teu coração. Pede para Ele sondar se existe alguma raiz de amargura, algum ressentimento. E pede para Ele ministrar cura ao seu coração, para que você seja um ministrador de cura a outros corações.